Olá amigos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Já quero convidar você aí já chegada naquele like maravilhoso, já se inscrevendo no canal. E vamos lá, né? Hoje nós vamos estudar, recapitular aqui, né, a lição de jovens. Não sei se você tem essa lição em mãos, mas nós estamos estudando aí esse trimestre a lição de Tiago, né? O conhecimento aplicado. Tiago é uma carta aí que traz muitas aplicações na nossa vida prática. Alguns chamam até de segundo sermão do monte, né? Entre aspas, porque o sermão do monte é algo que se aplica muito. É muito aplicável, né? O que tem ali. Amigos, a lição desta semana, ela trouxe um tema aí muito importante, muito contundente e afeta muitos na igreja, principalmente, eu ia falar principalmente nós jovens, né? Mas tem que cuidar desde já, né? Olha só, a parte mais perigosa do corpo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa partezinha mais perigosa do corpo. E aí, qual que é a parte mais perigosa do corpo? Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Ele trouxe, nesses versos aí, algo muito importante. Porque ali, ele já começa falando assim, ó. Olha só. Não precisa vocês ficar na correria aí buscando ser mestres. Mestres seriam mesmo que professores, porque naquela época eles eram muito valorizados e Tiago ele está mostrando aqui que, embora eram muito valorizados, as palavras deles eram aceitas sem questionamento, sem argumentos contrários, havia o risco também a respeito do juízo, porque Tiago fala assim, ó, porém, o juízo de vocês vão ser muito mais severo. E alguns estavam querendo se tornar mestres, professores, para se tornarem líderes da igreja, mas era por motivos egoístas e não porque o Senhor chamou e porque o Senhor os capacitou. Então a gente deve ter esse cuidado. Então quando a gente aceita um cargo na igreja, quando a gente aceita algo na igreja, a gente precisa muito ver qual que é o sentimento que a gente tem no coração, quais são as nossas intenções, que não seja por motivos egoístas, mas que seja porque o Senhor chamou. Aí, sabe quem que me vem à mente? Me vem alguém que viu o Senhor, um profeta, que viu o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele viu a sua necessidade, ele viu a sua impureza e ele falou, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de uma geração impura. Só que aí o Senhor tocou nos lábios desse profeta. E aí o Senhor faz uma pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E esse profeta responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe de quem que eu estou falando? O profeta Isaías. Jeremias, depois Deus chama Jeremias, ele fala, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele falou, pois é, você não passa de uma criança, mas a quem eu enviar você vai falar. Moisés também falou, Senhor, não posso, eu sou pesado de língua, manda outro, e foi colocando dificuldades. Então, a gente vê que estes homens que aceitaram o chamado não foram por motivos egoístas, pelo contrário, eles queriam fugir. Aí me vem os discípulos, que Jesus escolheu 11 deles. Lá em João, capítulo 13, ele fala assim, não escolhi vós o número de 12, um de vós é o diabo. E a gente vê que um dos discípulos, provavelmente o traidor, Judas, chegou até Jesus e falou, mestre, seguir-te-ei por onde quer que for. Enquanto outros que Jesus chamou, falou assim, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu enterrar meu pai. E Jesus falou, não, deixa os mortos, enterrar os mortos, você vem e me segue. Mas esse discípulo, provavelmente o traidor, falou, eu vou te seguir por onde quer que for. Então a gente tem que ter muito cuidado a se oferecer aos motivos pelo qual a gente quer seguir Jesus. Amigos, a lição ela trouxe algo aqui, não quero sair do tema nem fugir, né, do tema aqui. Corações contrários. Paulo, do verso 1 ao verso 12 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar a respeito do falar, né? Ele vai falar a respeito do falar, olha só. Dos mestres, né? Cuidado com o falar, vocês podem se comprometer. E aí ele fala, uma pequena fagulha, né? Uma pequena chama de fogo incendeia toda uma floresta. E depois ele vai falar, tá vendo um navio grande como ele é? Me lembrei até do Titanic, lembra? Pelo menos no filme ali, apresenta como ele não conseguindo virar por causa da velocidade.
E outros vão dizer o leme, né, dele era muito pequeno. E Paulo vai falar, vocês não veem um navio grande daquela forma, com um pequeno leme, mas um pequeno leme consegue virar ele para a direita e para a esquerda. Assim também a língua, um pequeno órgão, pode levar para o inferno todo o corpo. Então Tiago ele vai bater forte, ele vai bater igual uma marreta, meu amigo, a respeito desse assunto aqui, a respeito da língua. Não pode uma boca bendizer ao Senhor, falar bem do Senhor e amaldiçoar o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não pode uma fonte de água doce sair dela também águas amargas. Não é possível um pé de mangueira, um pé de manga produzir uvas. Não é possível um pé de milho produzir arroz. Pé de milho produz milho. Pé de arroz, arroz. Pé de feijão, feijão. E uma pessoa que tem um coração convertido, deste coração não vai sair palavras de maldição. Pelo contrário, vai sair palavras de bênção. E de um coração que não é convertido, Tiago vai dizer, não tem como sair palavras de bênção. E aí, nós vamos a um episódio que a Bíblia apresenta. A lição, ela trouxe um episódio onde os soldados foram prender Jesus. E aí eles chegaram até Jesus no capítulo 7 do Evangelho de João. Especificamente o verso 46. Eles falaram assim, olha, jamais alguém falou como este homem. Jamais nós ouvimos palavras como este homem. Só que a lição, ela trouxe uma explicação muito massa. Por quê? Porque não é pelo fato de Jesus falar bem. Eles voltaram sem Jesus, eles foram prender Jesus, e eles voltaram sem Jesus, e eles usaram este argumento. Jamais alguém falou como ele viveu. Só que a lição, ela trouxe algo da seguinte forma, ela disse assim, ó, os guardas que haviam sido, está na parte de sexta-feira, os guardas que haviam sido enviados a Jesus voltaram dizendo que jamais alguém falou como ele falou, ou como ele falava. Mas o segredo estava em que jamais alguém tinha vivido como ele viveu. Esse era o segredo. O segredo está no viver. As palavras, a língua, ela é o sintoma, ela não é a raiz do problema. A raiz do problema é o coração, porque a Bíblia fala assim, ó, a boca fala, a língua fala, sai pela boca do que está cheio o quê? O coração. E a Bíblia, ela não pede, dai-me, filho, a sua boca e os teus olhos agradarão do meu caminho. Não é assim, lá em Provérbios. O que a Bíblia vai dizer é, dai-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradarão dos meus caminhos. O segredo de Jesus, qual que era o segredo de Jesus? O segredo de Jesus é que ele vivia uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele era um com o Pai. E nós precisamos ser um com Jesus. Nós precisamos ser um com o Pai. Quando a gente tiver um coração, o Jesus não veio só para mostrar e revelar o caráter do Pai, mas também ele veio para nos ensinar como viver. Então, o resultado de um coração convertido é viver como Jesus viveu. Esse é o resultado de um coração convertido. Quando eu falo de alguém, quando eu falo mal de alguém, como eu difamo alguém, na verdade eu não estou expondo a outra pessoa. Estou expondo a mim mesmo. E se eu falo mal de uma pessoa A para uma pessoa B, a pessoa B pode pensar assim, rapaz, você está falando mal do outro. Para mim, vai falar mal de mim para outra pessoa também. Então, cuidado na hora de abrir a boca. Precisamos vigiar? Precisamos vigiar. Precisamos vigiar do que sai da nossa boca. Mas, acima de tudo, o que a gente precisa é o que está em Ezequiel, capítulo 36, do verso 26 ali, 27, 25, 26 e 27. Aspejarei água pura sobre vós,
Tirarei de vós o coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne, colocarei dentro o meu espírito, e aí você vai andar conforme a minha vontade, segundo as minhas leis, segundo os meus mandamentos. Amigos, eu lembro de uma história que uma vez um ancião, amigo meu, me contou. Ele contou uma história de um homem que nunca falava mal de ninguém. Esse irmão, adventista, ele não falava mal de ninguém. E as pessoas ficavam assim, ó, já prestou atenção que o irmão fulano, ele não fala mal de ninguém? Vamos tentar, vamos intrigar aqui e ver se ele fala mal de alguém. E aí pegava no pé dele, ei, irmão fulano ali, bicho, é difícil, né? E aí ele sempre falava uma qualidade dessa pessoa. E aí falava de um outro irmão, ele falava, não, mas aquele irmão lá, ele é uma pessoa muito bondosa, vocês têm que olhar para o outro lado e tal. E aí eu sei que eles nunca conseguia tirar palavras ruins, palavras negativas do coração dessa pessoa, ou da boca dessa pessoa. E aí um dia eles tiveram uma ideia. Rapaz, eu sei de quem que ele vai falar mal. E o outro falou assim, de quem? De Satanás. Aí chegaram até ele. Ei, irmão, Satanás, o bicho é sujo, né? Sabe o que esse irmão respondeu? É, meu amigo, ele pode até ser sujo, mas ele é perseverante. Uau, olha só. Mentiu? Não mentiu não, Satanás é perseverante mesmo. Porque ele perdido, derrotado, ele não desiste. Satanás, ele não desiste. Ele é alguém que já perdeu, mas não desiste. Interessante, né? Interessante esse irmão. Nós temos muito a aprender com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, para finalizar, teve algo aqui que eu achei muito interessante. Muito interessante. Na parte também de terça-feira aí. Perdão, de sexta-feira. No finalzinho, fala assim, ó. Nenhuma influência que possa rodear o ser humano tem mais poder do que uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Esse é o argumento mais forte em favor do Evangelho. A lição ela apresentou que nós, cristãos, não mostramos para o mundo que somos cristãos por algo exterior. Algo exterior, né? Mostrei para dentro aqui. Algo exterior. E sim algo interior. Nós não usamos uma cruz, nós não usamos uma coroa. O que mostra é um coração convertido, fiel e que faz a vontade de Deus. Essa é a maior prova a respeito do Evangelho. E é uma pessoa que sabe amar e é amável. Para viver tal vida, para exercer tal influência, é necessário a cada passo esforço, abnegação e disciplina. Ok. É porque não compreendem esse fato que muitos desanimam tão facilmente na vida cristã. É por não compreender isso que muitos desanimam na vida cristã. Então, amigos, que Deus nos abençoe. Possamos vigiar nossas palavras, mas acima de tudo buscar um coração convertido. Que o Senhor nos dê um coração novo, que o Senhor nos dê um coração convertido, para que da nossa boca possa jorrar água doce, para que da nossa boca possa jorrar palavras de bênção, palavras que vai abençoar outras pessoas. As pessoas já ouvem um monte de coisa negativa por aí, as pessoas já têm tantos problemas por aí, nós como os cristãos precisamos ser água viva para as pessoas, precisamos ser pão da vida, leva a vida para as pessoas. E eu gosto de um versinho que está lá em João, capítulo 6, quando Jesus está falando do pão da vida. E ele fala assim, as palavras que vos tenho dito são verdade e são vida. Então coloca a palavra de Deus dentro do seu coração e vai jorrar vida. Vai jorrar vida. Como um exemplo vivo da humanidade, ele convida seus discípulos, ele Jesus, de todas as épocas a caminhar com ele e o seguirem, não só em atos, mas também em palavras. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos cuidar da parte mais perigosa do corpo. Mas lembre-se sempre de buscar um coração novo e convertido.
Deixou seu like? Deus te abençoe. Prossiga seguindo o Senhor. E vamos juntos. Tchau pra vocês. Vocês são feras.